Abra o seu coração, abra também a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Nós vamos trabalhar hoje o verso 10, apenas aqui é caráter de contexto. Efésios capítulo 2, Efésios 2, 8 ao 10, diz assim, palavra do nosso Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Verso 10 novamente: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, fale conosco, Senhor. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé da tua igreja não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Deus, faça como o Senhor fez com a casa de Cornélio. Estando o Nilson ainda a pregar, cai o teu espírito sobre essa igreja, sobre cada casa, Pai. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Pai, em nome de Deus. Eu só posso pregar, Pai. O que eu posso fazer é transmitir a tua palavra, mas o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor pode exortar, edificar e consolar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu sempre prego esse texto na perspectiva da graça, da fé, da salvação. Eu fiz questão de ler o contexto. Eu queria falar hoje um pouco mais sobre as obras, mas eu fiz questão de ler, porque nós observamos que o que salva é graça, é presente. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós não merecemos salvação. Eu vou falar sobre obras, mas eu preciso falar antes, deixar bem claro que as obras não salvam. O que salvam é a fé em Jesus, é a graça. O que salva é Jesus, não é o que eu fiz ou o que eu faço, é o que Cristo já fez na cruz do Calvário. A nossa justiça, a nossa justificação, a nossa salvação, ela está mediante a Jesus que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Então está muito claro. Agora, o versículo 10 começa a apontar para nós. Ainda que nós não somos salvos pelas obras, as obras é o resultado da salvação. Ainda que nós não podemos dizer assim, eu estou sendo salvo porque eu faço obras. Não, ninguém pode dizer isso. Mas a Bíblia vai deixar claro que os salvos têm obras. Verso 10: pois somos feituras dele, criado em Jesus para. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Isso é tremendo. Ainda que a obra não salve, a obra indica, a obra demonstra. A obra, quando nós somos salvos em Cristo, entenda bem, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. Ao contrário, sem querer ofender, irmãos, eu gosto muito de ser bem honesto, porque eu não gosto de ofender as pessoas, eu prego para qualquer grupo de pessoas. Como pensam os espíritas, por exemplo, um espírita ele acredita que ele faz para ser salvo, nós não. Nós não fazemos para ser salvos. Nós fazemos porque fomos salvos. Quantos foram alcançados aqui? Quantos receberam essa graça? Quantos se renderam a essa graça maravilhosa? Quantos estavam perdidos no mundo? Quantos estavam mortos nos seus delitos e pecados? E agora Cristo te encheu da vida dele.
então você faz por isso. Você não faz para alcançar. Permita-me, por favor, ler o contexto. Venha comigo aí no primeiro versículo, por favor. Vamos entender um pouco sobre isso. Porque as obras é o resultado do trabalho dele em nós. O cristão que demonstra a obra, que entende o que é obra de Deus, que realiza a obra de Deus, ele está apenas oferecendo ao próximo o que Deus já fez dentro dele, a obra que Deus fez em você. Então você faz a obra. Olha o versículo 1, por favor, do 1 ao 10. Olha que contexto maravilhoso, irmãos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto, nos quais andastes outrora. Olha como você andava antes de Jesus. Olha só, olha o retrato da sua vida, da minha vida, ó. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Segura aqui. Nós andávamos, e aqui Paulo aponta os 3 inimigos da nossa fé, os 3 inimigos de Deus, a saber, o mundo, a carne, natureza, a natureza caída, o mundo, a carne e o diabo. Estamos aqui nesse texto, e a Bíblia está dizendo para nós, a Bíblia está aqui referindo que todos nós andamos outrora, antes de conhecer Jesus, mortos em pecados, segundo as inclinações da carne, desejos pecaminosos, príncipe da potestade do ar, demônios, e segundo o mundo, segundo os princípios do mundo. Esse era nós, esse era o nosso retrato, o nosso quadro. Agora olha o verso 4. Mas Deus, oh coisa linda, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que tremendo isso. Deus começa apontando quem nós éramos e quem nós somos, de mortos à vida, de alguém que andava segundo o pecado, o diabo e o mundo, agora tem a natureza de Deus. Nós acabamos de celebrar aqui, eu nasci de novo, nós temos uma nova vida, uma natureza de Deus. Então, pastor, o que é a obra? A obra é você manifestar a sua nova realidade de vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim, em outras palavras, quando Deus trabalhou em você e você manifesta essa nova vida, então isso é boas obras. Olha só, verso 10. Nós somos criados para as boas obras. Há uma expectativa de Deus, há uma expectativa do céu, que andemos, que realizemos as obras de Deus. Agora, a palavra obra aqui, eu consultei essa palavra obra do grego. A palavra obra aqui é ocupar-se. Ocupar-se, alguém que está ocupado, alguém que tem uma ocupação, ele está ocupado com a obra. Aí eu comecei a pensar, falei, espera aí, Deus me criou para boas obras, aos quais de antemão, antes, propósito.
Então a obra de Deus, fazer obra, quando eu estou fazendo a obra, eu estou me ocupando, eu estou gastando meu tempo, eu estou colocando a minha vida não em um trabalho apenas, eu estou colocando a minha vida em um propósito que Deus já estabeleceu. Deus estabeleceu um propósito. Que propósito é esse? Me salvar para. A pergunta é: por que que Deus não nos recolheu no dia que nós recebemos a Jesus? Seria mais fácil. Até porque você não teria o risco de se desviar. Vocês estão comigo? Agora, por que que Deus não nos levou? Por que que Deus não nos matou, não nos recolheu? Porque Ele nos salvou para um dos propósitos da salvação, são as realizações das obras. Vocês estão comigo? Nesse assunto, corre comigo em Filipenses, por favor. Deixa a Bíblia marcada aí. Deixa a Bíblia marcada aí. Nesse texto nós estamos em Efésios. Vai para Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1, vamos entender o coração de Paulo, irmãos, aqui, Filipenses 1, 21. Por que Deus não nos levou? Por que Deus ainda permite o ar no pulmão do cristão? Verso 21, um dos textos mais poderosos no assunto de obras. Porquanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Para falar isso, tem que conhecer Deus. Para falar isso, tem que ter comunhão com Deus. Para falar isso, tem que saber para onde está indo. Para falar isso, tem que ser apaixonado pelo céu. Para falar isso, tem que ser como Jonathan Edwards, que diz: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. E Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, traz fruto para a minha obra, já não sei o que devo escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo está dizendo: eu queria ir para estar com Deus, eu queria ir para estar com Cristo, eu queria ir para o terceiro céu. Entenda, o apóstolo Paulo é aquele que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Paulo, quando foi ao terceiro céu, disse: eu vi coisas que eu não posso nem contar para vocês. Eu vi coisas tão maravilhosas, eu vi coisas tão extraordinárias, eu vi coisas tão tremendas que eu não posso nem contar. Vocês não acreditariam no que eu vi no céu. Eu quero ir para lá, eu quero Deus, eu quero. Aí ele para, coloca uma vírgula e continua dizendo assim: mas quando eu olho para vocês, quando eu olho para a obra, eu quero ir para o céu, eu quero ir para Deus, eu quero ir para o terceiro céu, mas eu não quero ir sozinho. Quando eu for, eu quero levar o maior número de pessoas possível. O céu é bom, o céu é bom, o céu é bom. Paulo está dizendo: morrer para mim é lucro. Mas quando eu tirei o olho do céu e coloquei na terra, eu percebi que sou útil para o reino de Deus. Sabe o motivo pelo qual Deus não te levou ainda? Você é útil para o reino dele.
você é útil para o reino dele. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos de Deus a morte dos santos. A morte dos santos. Então, para Deus, Deus não vai ficar em crise porque um cristão morreu. Deus não. Quem fica é a gente. Então, cada morte de cristão é para Deus um lucro. Agora, cada cristão vivo, para Deus, é alguém que vai saquear o inferno e povoar os céus. Você pode dizer assim, eu sou. Fala, eu sou. Não, mas fala como quem vive. Fala assim, eu sou. Fala assim, eu sou. Fala, eu sou útil para o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós entendemos a obra de Deus, quando nós entendemos que nós somos criados para um propósito, que propósito é esse? Obras. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, último verso. Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede firmes. Vamos ler junto aqui, irmãos, para a gente falar aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor. Sede firmes, firmeza, inabaláveis, sempre abundantes na obra. De quem é a obra? De quem é a obra? Do Senhor. Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Agora, se esse texto tivesse aí sem um contexto, já seria tremendo. Por quê? Seria sempre firmes, inabaláveis, abundante. Isso seria bom. Agora, depois na sua casa, por favor, leia o contexto. Hoje meu tempo está reduzido, mas leia o contexto na sua casa. Qual é o contexto? O contexto aqui de 1 Coríntios, olha o subtítulo. Uma sugestão, quem colocou, claro, não foi o autor bíblico, uma sugestão do tradutor, João Ferreira de Almeida. Olha só, olha aqui. A ressurreição de Cristo. Um outro subtítulo: os ressuscitados terão um corpo. O outro subtítulo, verso 50: os vivos serão transformados. Sabe qual é? Sabe por que Paulo termina o último versículo falando da obra? Falando do esforço, da dedicação, do obreiro que não se abala. Porque o contexto é a volta de Cristo. O contexto é uma transformação. O contexto é arrebatamento da igreja. O contexto é alguém que tem a imagem de Adão vai ter a imagem de Cristo. O contexto é esse corpo mortal sendo transformado em um corpo de glória. Esse é o contexto. O contexto é o Cristo que venceu a morte. Verso 55 em diante, ao grito que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O contexto é alguém que expressava a natureza humana e agora vai expressar a natureza de Deus. O
contexto é a glória, o contexto é os céus, o contexto é o que Cristo fez na cruz, o contexto é o arrebatamento da igreja. Tudo isso é o contexto. Aí ele termina dizendo: portanto, e lembra, ele dá toda uma narrativa de 57 versículos falando da glória, do céu, do porvir, falando do que aguarda o homem, falando do que está esperando a gente, o plano de Deus para a igreja, fala tudo isso. Aí ele termina: portanto, ele coloca o versículo 58 unindo a ele aos outros 57. Portanto, por causa disso, por causa do arrebatamento da igreja, por causa do corpo glorificado, por causa do arrebatamento da unção, porque ele venceu a morte, por causa do homem que será transformado à imagem de Deus, sede firmes, sede inabaláveis, sede abundantes. Por causa disso nós trabalhamos, por causa disso nós servimos, por causa disso nós nos dedicamos. Nós não precisamos de cargos, não precisamos de nomes, não precisamos de nomenclatura. Parece heresia o que eu vou dizer, mas nós não precisamos de óleo na cabeça. Nós precisamos disso: entender o porquê nós servimos, entender por que nós fazemos, entender de quem é a obra e a quem nós servimos. Escute isso: quem não trabalha, dá trabalho. O crente que dá mais trabalho na igreja é o crente que não trabalha. Quem dá trabalho na igreja é quem não faz nada para Jesus. Quem mais reclama é quem não faz nada para Deus. Agora, um segundo grupo dá trabalho é quem não sabe por que está trabalhando, só trabalha. Só trabalha. Agora, nós temos um terceiro grupo, alguém que trabalha e sabe o motivo pelo qual trabalha. Eu queria um diácono, por favor, de uniforme. Corre aqui, por favor. Qualquer diácono de uniforme, vem cá, por favor, corre. Finge que é a esteira da academia. Dá um... Pode cancelar a academia da semana, minha irmã. Cancela a academia da semana, já pagou o treino da semana. Sobe aqui, por favor, sobe aqui. Sobe aqui. Vem cá. O que está escrito aqui, irmãos? O que está escrito aqui? Por favor, alguém leia aqui para mim. Não, alguém leia bem alto. Vamos fazer um coral no 3. 1, 2, 3 e... servir por... Obrigado. Servir por algo, servir por algo maior. Servir por algo maior. Portanto, sede firmes, firmes, abundantes, inabaláveis na obra, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Um dia você vai chegar diante de Deus. Um dia você vai chegar diante de Deus. E você vai apresentar para Ele o seu trabalho. O seu trabalho. Um dia a igreja irá prestar contas do seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 3. Eu não vou entrar no texto, depois você lê na sua casa. Nós temos o tribunal de Cristo, que lá não é um tribunal de condenação, é um tribunal de premiação, onde Deus irá passar as nossas obras pelo fogo. Quando nós falamos que servimos por algo maior, a obra de Deus,
O trabalho para Deus é o único trabalho que vai ficar para a eternidade, nenhum outro. Você pode trabalhar para você, você pode trabalhar para a sua casa, você pode trabalhar para fazer as coisas suas, mas tudo que você fizer para você vai ficar aqui, tudo. Agora o que você fizer para Deus vai ficar para a eternidade. Você serve por algo maior. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem trabalha e não sabe por que trabalha, também dá trabalho. Agora quem trabalha e entende, eu sirvo por algo maior. Eu sirvo por algo maior. Maior do que eu. Maior do que a igreja local. Eu sirvo para a eternidade. Volte aqui para Efésios capítulo 2. Pois somos, versículo 10, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, nós vamos fluir. Aqui fala de propósito, nós vamos fluir, servindo a Deus. Porque servir a Deus é mais do que uma função, é a essência da nossa própria vida. E naquilo que você foi criado para fazer, você é bom. Esses dias, irmãos, Deus fala muito comigo. Deus fala muito comigo sobre as coisas. Eu vejo as coisas assim, coisa natural. E eu fico vendo ali, eu fico tirando coisas da Bíblia ali. Lá em casa tem um gato. A Tula resolveu colocar um gato lá em casa, irmãos. É coisa de esposa. Ah, bem, quero um gato. Amém, cria o gato. E eu gosto muito de ver passarinho. Eu gosto muito de pássaro, irmão, não em gaiola. Eu não gosto de passarinho em gaiola. Eu gosto do passarinho solto. E aí, lá em casa, passarinho ia cantar. Eu acordava com o passarinho cantando. Eu gosto dessas coisas. Aí a Tula colocou um gato lá em casa, irmão. Pensa num gato que gosta de pegar passarinho. Eu já salvei uns, não sei contar quantos passarinhos eu já salvei lá, irmão. Eu sou o maior salvador de passarinho da história de Promissão. Aí esses dias tinha um passarinho, irmãos, lá. Aí o gato, ele vinha assim, cara, rastejando. Não dá para ouvir o passo do gato. Ele vinha assim, eu falei, cara, vai pegar o passarinho. Aí eu espantava o gato. Aí vinha outro passarinho, eu tinha que espantar o gato de novo. O gato parece que estava insistentemente querendo pegar o passarinho. Um e outro, e outro, e outro, e outro. De repente veio algo assim, ó, o gato, a essência do gato é a caça. E eu fiquei impressionado com a precisão do bote. Ele vinha assim, rastejando. Quando eu assustava, já tinha pegado um outro passarinho. Ele é bom no que faz. Ele sabe. Ninguém nunca ensinou um gato a caçar. Eu nunca ensinei o gato a caçar, irmãos. Nós temos medo desde criança, desde filhotinho, de desmamado. Eu nunca vi ninguém dando um treinamento do gato como pegar um pássaro. Nunca ensinamos para ele. Se eu deixei um pão com salame em cima da mesa, irmãos, tchau. Ninguém nunca ensinou o gato a subir na mesa e pegar o pão com salame. Mas de alguma forma, ele carrega uma essência para aquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? De alguma forma, apesar de ninguém ter que ensiná-lo a fazer, ele sabe fazer, porque aquilo faz parte pelo qual do propósito que ele foi criado. Na obra de Deus, quando você entende o propósito de Deus, então você flui. Porque Deus te criou. E quando Ele te criou,
Ele colocou dentro de você, essa parte você fala amém. Ele colocou dentro de você qualidades, dons, talentos para cumprir a obra que Ele preparou para você antes que você nascesse. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Você é bom no seu propósito. Todo mundo aqui, até as crianças, todo mundo, já nasceram com as qualidades, com os dons e talentos, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você antes de você nascer. Até coisas que a gente achava ruim, depois você entende que é de Deus. Eu escutei 2 coisas da minha esposa que eu achei ruim, irmãos. Ela sempre me elogia, olha só. Ela falou 2 coisas há muitos anos. Ela falou, bem, você é frio. Eu fiquei triste, irmãos, uma semana triste. Falou que eu sou frio. E depois falou, bem, você não tem apego com nada, você precisa apegar mais as coisas. Seu carro você não apega nada. Eu falei, cara, realmente eu não sou apegado. Levei para o lado negativo. Aí eu comecei a orar, tem muitos anos isso. Aí Deus começou a falar algumas coisas para mim. Não é que eu era frio ou que eu sou frio, ou que não tem apego às coisas. Era que Deus estava me treinando para exercer um ministério, e eu precisaria ter muita capacidade de suportar sofrimento das pessoas e os meus próprios. Deus estava me levando para um lugar onde eu precisaria ver coisas que você jamais imaginaria que alguém pudesse ver e não me abalar. E Deus queria que eu fosse alguém desapegado. Quem está entendendo isso aqui? Coisas que eu achava ser defeito, mas que para o que eu fui chamado é bênção. Agora, para que você foi chamado? Um dia alguém chegou para mim com crise e falou assim, pastor, eu tenho um defeito, pastor. Eu falei, qual é? Eu falo muito o que eu penso, pastor. Eu chego assim, eu falo na cara de qualquer um. Eu falei assim, isso é uma benção. É, pastor, eu falei, só precisa estar na Bíblia, ser cheio do Espírito Santo para saber a hora certa. Mas você vai falar no reino de Deus o que ninguém tem coragem de falar. Deus vai usar você. Quem está entendendo onde eu estou tentando chegar? Você nasceu pronto para cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Nós vamos celebrar a ceia. Eu só preciso fazer uma última leitura. Abra aqui. Está voando página. Abra aqui, Tiago. Abra, Tiago. Eu vou ter que passar na Lagoinha Stories ali no final do quadro. Abra aqui em Tiago, capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler até o 26. É uma leitura um pouco extensa. Vocês estão recebendo essa palavra? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Estou no capítulo 2 de Tiago, verso 14, 15 agora. Se um irmão ou irmã estiver carecendo de roupas e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Deixa eu parar aqui um pouco. O que o Tiago está tentando dizer é mais ou menos assim: ei, alguém chegou até você e precisa de roupa e comida. Aí você fala assim, amém, irmão, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho tanta fé que você vai sair por aí e você vai conseguir a roupa e o alimento. É isso que mandou a Bíblia dizer? Não. Alguém está precisando de comida e de roupa. O que a nossa fé faz? Toma comida
Se precisar, tira a roupa, entrega para a pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Se preciso for, você está com uma jaqueta, aí tem alguém com frio, aí você arranca do seu corpo e você veste aquela pessoa. Isso é fé. Ah, pastor, mas minha jaqueta é cara. Deixa eu continuar pregando aqui. Assim, 17, também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não diz que a fé é para salvar, mas Tiago está dizendo que a única forma de demonstrar a fé salvífica é por meio das obras. É por isso que Charles Spurgeon disse algo: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Porque nós acreditamos pela Bíblia que um cristão salvo sem obra, talvez não entendeu a salvação. Um cristão salvo sem obra, não é que a obra salva, não é que a obra o salvou, mas biblicamente a salvação de alguém sem obra, ela é questionável pela palavra de Deus. Pastor, me dá pelo menos mais um texto para eu crer. Eu não vou ler esse texto, mas você pode ver na sua casa, Mateus 25. Jesus contou uma história: eu tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Eu tive nu, não me vestiste. Eu tive preso, não fostes me visitar. E alguém perguntou: Senhor, quando é que você esteve nu? Ou com fome? Ou com sede? Ou preso? Jesus disse: quando vocês não fizeram para um dos meus pequeninos, não fizeram para mim. Como termina esse texto? Abre lá. É tão pesado, irmãos, o que eu vou dizer aqui, que eu preciso ler. Eu ia citar, mas eu preciso ler. Mateus 25, 40. O rei respondeu: lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não estou aqui mudando a mensagem, dizendo que a fé, que a obra salva, mas eu estou dizendo com todas as letras que eu nunca vi biblicamente, exceto o ladrão da cruz, que não teve tempo, porque ele estava na cruz, o malfeitor da cruz foi salvo, não teve a chance de descer da cruz e fazer alguma coisa para Deus, não teve. Mas eu nunca vi um cristão bíblico com tempo para servir a Deus que não tivesse obra.
Porque apesar da obra não salvar, a salvação está ao lado. Aqui você vê a esquerda e a direita, os salvos e não salvos. Na esquerda quem não tem obra, na direita quem tem obra. Porque a obra é o resultado dos salvos. 2 mais 2 é igual a 5. É assim? 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 4. Fé com obras é igual a salvação. Eu nunca conheci um cristão bíblico salvo que não colocasse para fora a fé que Deus colocou para dentro. Fique em pé, por favor. Queria pedir aos nossos amados diáconos que servissem a ceia, por favor. Servissem os elementos da ceia. Queria convidar os ministros de louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se você puder ficar em pé. Aleluia, Senhor. Para facilitar para o nosso diácono, assim que você receber a ceia, você se assenta, por favor. Recebeu a ceia, você assenta. No final a gente fica em pé de novo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente.
Fique em pé, por favor. Vamos ficar em pé. Isaías 53, a palavra diz: Jesus iria ver o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito e se alegraria. Jesus viria o fruto do penoso trabalho e ficaria satisfeito. Vocês têm nas suas mãos, um pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue. E só lhe é possível ter isso, símbolo do sangue e do corpo dele, porque ele realizou a obra que o Pai confiou a ele. Jesus foi firme, inabalável, abundante na obra do Pai. Ele sempre disse: eu faço a obra do Pai, eu faço a obra do Pai, eu faço a obra do Pai. E hoje, 2021 anos depois, na cidade de Promissão, nós temos nas mãos o sangue e o corpo, e nós somos o fruto do penoso trabalho. Deus se alegra em ti, Deus se alegra por vossa causa. E eu libero essa palavra sobre a sua vida antes da ceia. Dezenas e centenas, alguns aqui milhares de pessoas, estou dizendo milhares de pessoas, alguns dezenas, outros centenas, outros milhares de pessoas ao redor do mundo segurarão nas mãos uma ceia por causa da obra que você realiza para Deus. Todos juntos comamos o pão e bebamos o cálice. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Coloca a mão no tudo do teu coração. Vamos fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Ore comigo. Ore assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e arrependido, eu te recebo como meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor
me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, nós vamos terminar o culto, mas eu quero orar por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que orou dizendo: Senhor, eu estou reconciliando com o Senhor. Eu queria conhecer onde está você que orou pela primeira vez: Jesus, entra na minha vida. Está recebendo a Jesus como Salvador? Ou você que está reconciliando com o Pai? Para eu saber onde você está, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto, por favor. Pastor, eu estou recebendo a Cristo como meu Salvador, pastor. Pastor, eu estou me reconciliando com Jesus nessa manhã. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Temos alguém? De repente você na sua casa, você se decidiu por Jesus. Ou você depois está cultuando conosco, depois nesse culto gravado, em uma das nossas plataformas. Ligue para nós. Nós queremos cuidar de você, queremos acompanhar você, em nome de Jesus. Vamos embora, irmãos. Esse culto continue lá na sua casa, onde você for, para a glória de Deus, o nosso Pai. Lembrando que hoje à noite nós teremos aqui ceia também, será um culto de ceia. Nós teremos o cachorro quente, então vai ser uma bênção se você puder participar conosco. Amém? Levante a sua mão. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoa, em nome de Jesus.